pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar com relação à primeira lei de Ohm. Para isso é necessário compreender a estrutura de um circuito elétrico e suas grandezas. As grandezas presentes em um circuito elétrico são tensão elétrica, que corresponde à quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica, ou seja, a pressão elétrica utilizada para colocar em movimento os elétrons livres no interior de um material condutor. Temos a corrente elétrica, que corresponde a um movimento ordenado, um movimento organizado de cargas elétricas no interior de um material, e a resistência elétrica, que é uma propriedade do material que se opõe ao movimento dos elétrons livres no seu interior. Por falar em resistência elétrica, nós temos um dispositivo que é utilizado justamente para se opor ao movimento dos elétrons livres dentro do material, que são os resistores. Esses resistores eles estão presentes em diversos equipamentos, como, por exemplo, em uma lâmpada incandescente, por meio do filamento, em um chuveiro elétrico, por meio do resistor. Ambos têm a propriedade e a função de conter o fluxo de corrente elétrica, ou seja, o fluxo de elétrons livres no seu interior, transformando assim energia elétrica em energia térmica, provocando o efeito Joule. Para melhor compreender a relação dessas três grandezas, vamos relacionar na primeira lei de Ohm por meio da seguinte equação. Temos aqui uma espécie de escala, né, que é muito utilizada para compreender a relação, onde no topo vamos ter a DDP, que é justamente a tensão elétrica, representada por U. E logo abaixo, alinhados, nós vamos ter a resistência elétrica e a intensidade da corrente elétrica. Então, corrente elétrica representada por I e resistência elétrica representada por R. Esse esquema aqui faz com que entendamos melhor as equações que relacionam tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Por exemplo, quando precisamos calcular a DDP, DDP é igual, observe que está sobre intensidade da corrente elétrica está alinhado com a resistência elétrica. Então, aqui nós vamos ter uma multiplicação. Com isso, tensão elétrica é igual à intensidade da corrente elétrica multiplicado pela resistência elétrica. Vamos agora calcular a forma como podemos encontrar a intensidade da corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica é igual. Observe que a DDP está sobre a resistência elétrica. Então, DDP dividido pela resistência elétrica. Agora, para se encontrar a resistência elétrica. Resistência é igual. Podemos observar que a DDP está sobre a intensidade da corrente elétrica. Então, resistência elétrica é igual DDP dividido pela corrente elétrica. Então, assim nós temos as três equações que relacionam tensão elétrica, conhecida também como DDP, corrente elétrica e resistência elétrica. DDP é igual a corrente elétrica multiplicado pela resistência elétrica. Corrente elétrica é igual a DDP dividido pela resistência elétrica. Resistência elétrica é igual a DDP dividido pela intensidade da corrente elétrica. No entanto, a primeira lei de Ohm ela trata de resistores ômicos. O que são resistores ômicos? São resistores que ao longo da atividade, o seu valor permanece constante. Ou seja, são resistores que durante o seu funcionamento não sofrem nenhum tipo de variação quanto ao valor da resistência elétrica. Com isso, a primeira lei trata de resistores ômicos. Então, podemos observar que tensão elétrica e intensidade da corrente elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Então, ó, intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional a DDP. No entanto, na medida que a resistência elétrica ela aumenta, a intensidade da corrente elétrica ela diminui. Lembrando que resistência elétrica é uma propriedade do material de se opor ao movimento dos elétrons livres, ou seja, de conter a corrente elétrica. Então, nós temos aqui, ó,
que a intensidade da corrente elétrica ela é inversamente proporcional à resistência elétrica. Lembrando que na medida que a resistência elétrica ela aumenta, a nossa intensidade da corrente elétrica diminui. Essa intensidade da corrente elétrica ela é diretamente proporcional a DDP. Na medida que a DDP aumenta, a nossa tensão elétrica aumenta, a intensidade da corrente elétrica também aumenta. Então, aqui temos as três equações que relacionam tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica a partir da primeira lei de Ohm. Lembrando mais uma vez, DDP e intensidade da corrente elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Assim como essa intensidade da corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência elétrica. Vamos agora para a primeira questão para melhor compreender o nosso conteúdo. Questão 1. Ao ser estabelecida uma DDP de 50 volts entre os terminais de um resistor, estabelece uma corrente elétrica de 5 amperes. Qual a resistência entre os terminais? Na questão 1, diz que nas extremidades de um resistor estabelece uma DDP de 50 volts, proporcionando assim uma corrente elétrica de 5 amperes. Pede-se para determinar a resistência elétrica no resistor. Vamos à primeira resolução. Questão 1. Temos uma DDP de 50 volts e uma corrente elétrica de 5 amperes. Lembrando mais uma vez que a tensão elétrica, a nossa DDP, ela é sempre dada em volts. E a intensidade da corrente elétrica sempre dada em amperes. E a resistência em ohms. Então vamos aqui determinar a nossa resistência elétrica. Conforme tratamos anteriormente, a equação que define a resistência elétrica a partir da DDP e da intensidade da corrente elétrica é dada a partir da seguinte expressão. Resistência elétrica é igual a DDP dividido pela intensidade da corrente elétrica. Então, resistência elétrica é igual a DDP, 50 volts, dividido intensidade da corrente elétrica, 5 amperes. Então, resistência elétrica é igual a 50 dividido por 5, 10 ohms. 10 ohms, que é representado pela letra grega ômega. Então, a resistência elétrica é de 10 ohms. Lembrando que quanto maior for a DDP, maior será a intensidade da corrente elétrica. Isso considerando um resistor ôhmico, ou seja, um resistor de resistência constante. Vamos agora para a nossa segunda questão. Questão 2. Em determinado elemento resistivo de um circuito de resistência elétrica equivalente a 100 ohms, forma-se uma corrente elétrica de 200 miliamperes. Indique a diferença de potencial formada entre os terminais desse resistor. Na questão 2, temos uma resistência igual a 100 ohms e uma intensidade de corrente elétrica igual a 200 miliamperes. Pede para determinar a DDP, ou seja, a tensão elétrica, entre os terminais do resistor. Vamos à resolução. Questão 2. Resistência elétrica é igual a 100 ohms. Corrente elétrica é igual a 200 miliamperes. Observem que temos o prefixo mili, que equivale a uma potência de 10 elevado a menos 3. Então, para transformar totalmente em amperes, vamos pegar o seu valor, que é 200, e dividir por 1000. Então, vamos ter aqui 200 dividido por 1000. 200 dividido por 1000 vai ser igual a 0,2 amperes, ou 0,20. Não tem nenhum problema. Então, vamos agora determinar a nossa DDP. De acordo com a primeira lei de Ohm, a DDP ela corresponde ao produto entre a intensidade da corrente elétrica e a resistência elétrica. DDP é igual a resistência elétrica vezes corrente elétrica. DDP é igual a resistência elétrica, 100, vezes intensidade da corrente elétrica, 0,2. DDP é igual a 100 vezes 0,2. 20 volts. Lembrando que a unidade de medida de tensão elétrica, ou seja, a DDP, ela é dada sempre em volts. Então,
a DDP entre os terminais desse resistor é igual a 20 volts. Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora para a nossa terceira questão. Questão 3. O motor de um carrinho de autorama atinge a rotação máxima ao receber 9 volts da fonte de alimentação. Nessa situação, a corrente elétrica do motor é de 500 mA. Qual é a resistência do motor? Na questão 3, a tensão elétrica fornecida ao carrinho é de 9 volts, apresentando assim uma intensidade de corrente elétrica igual a 500 mA. A partir daí, pede para determinar a resistência do motor. Vamos à resolução. Questão 3. Separando as informações, uma DDP igual a 9 volts e uma corrente elétrica igual a 500 mA. Pede para determinar a resistência elétrica. Lembrando mais uma vez que sempre que a corrente elétrica estiver acompanhada por seu valor de algum prefixo, vamos ter que transformar. E mil corresponde a uma potência de 10 elevado a menos 3. Com isso, vamos pegar 500 e dividir por 1000. 500 dividido por 1000 será igual. Lembrando que mil equivale a uma potência de 10 elevado a menos 3, que representa uma divisão por 1000. Então, 500 dividido por 1000, 0,5 amperes. Então, o motor do carrinho apresenta uma DDP de 9 volts, gerando uma intensidade de corrente elétrica igual a 0,5 amperes. Vamos, a partir daí, determinar a resistência elétrica. A resistência elétrica ela pode ser determinada a partir da razão entre a DDP e a intensidade de corrente elétrica. Com isso, vamos ter resistência elétrica é igual a DDP dividido pela intensidade da corrente elétrica. Resistência elétrica é igual a DDP, 9 volts, dividido corrente elétrica, 0,5 amperes. Resistência elétrica é igual. Todo número dividido por 0,5 é igual ao seu dobro. Então, o dobro de 9 é igual a 18. Com isso, 9 dividido por 0,5 é igual a 18 ohms, que é a unidade de medida de resistência elétrica. Lembrando mais uma vez que a primeira lei de Ohm ela relaciona resistores ômicos. O que são resistores ômicos? São resistores que apresentam resistência constante, que não se alteram com o passar do tempo. Com isso, intensidade de corrente elétrica e DDP são grandezas diretamente proporcionais. Na medida que a DDP aumenta, a intensidade da corrente elétrica ela também aumenta. Vamos agora para a nossa questão 4. Questão 4. Vamos supor que um chuveiro apresenta resistência elétrica igual a 12 ohms. E foi conectada a uma tensão desconhecida. Um alicate amperímetro foi colocado no circuito e identificou uma corrente elétrica de 20 amperes. Qual a tensão de alimentação do chuveiro? Na questão 4, temos a resistência elétrica apresentada pelo resistor no chuveiro igual a 12 ohms. E no circuito temos uma corrente elétrica igual a 20 amperes. Pede-se para determinar a tensão elétrica do circuito. Então, questão 4, temos uma resistência elétrica igual a 12 ohms e uma corrente elétrica igual a 20 amperes. Pede-se para determinar a tensão elétrica entre os terminais do resistor. Vimos que tensão elétrica ela corresponde ao produto entre resistência elétrica e intensidade da corrente elétrica. Então, tensão elétrica é igual a resistência elétrica vezes intensidade da corrente elétrica. Tensão elétrica é igual a resistência elétrica do resistor conectado ao chuveiro, 12 ohms, vezes intensidade da corrente elétrica registrada pelo amperímetro, 20 amperes. Lembrando que o amperímetro é um instrumento utilizado para se medir a intensidade da corrente elétrica, que nessa situação o amperímetro registrou uma intensidade de corrente elétrica igual a 20 amperes. DDP é igual a resistência elétrica, 12 ohms, intensidade da corrente elétrica, 20 amperes. 12 vezes 20, 240 volts. Então, 240 volts é a DDP
a tensão elétrica entre os terminais desse circuito elétrico. Vamos agora para a nossa quinta questão. Questão 5. Ao aplicar uma tensão desconhecida em uma torneira elétrica de resistência elétrica igual a 20 ohms, circula uma corrente elétrica de 11 amperes. Qual é a tensão de alimentação desse componente? Na questão 5, o problema apresenta uma resistência elétrica de 20 ohms e uma intensidade de corrente elétrica igual a 11 amperes. Pede-se, a partir daí, para se determinar a tensão elétrica entre as extremidades do componente. Vamos agora à nossa resolução. Questão 5, resistência elétrica igual a 20 ohms e uma intensidade de corrente elétrica igual a 11 amperes. Diante disso, pede-se para determinar a nossa DDP. Vimos, de acordo com os exemplos anteriores e durante a nossa explicação, que a DDP ela corresponde ao produto entre a resistência elétrica e a intensidade da corrente elétrica. Então, DDP é igual a resistência elétrica vezes intensidade da corrente elétrica. DDP é igual a resistência elétrica, 20 ohms, vezes intensidade da corrente elétrica, 11 amperes. DDP é igual a 20 vezes 11, 220 volts. É a diferença de potencial, ou seja, a tensão elétrica entre os terminais do aparelho eletrônico. Com isso, encerramos aqui mais uma aula do nosso cursinho preparatório para o Enem, dessa vez tratando com relação à primeira lei de Ohm. Vai lá no nosso canal no YouTube, Professor Edivaldo Júnior, se inscrevam. É importante que vocês se inscrevam em nosso canal para que possamos compartilhar mais aulas bem atrativas e preparatórias para o Enem. Vai lá também no nosso Instagram, passa a nos seguir, @Prof. Edivaldo Júnior. Um forte abraço e até a próxima aula.